Bom dia, boa tarde, boa noite a todas as pessoas presentes nessa transmissão do CELCIR 2020. Nossa comunicação se chama Canção de Jinete, o olhar equidistante da paisagem proibida, e é fruto dos trabalhos desenvolvidos dentro do projeto de pesquisa Literatura e Paisagem As Pontes Possíveis, que tem por objetivo construir conexões literárias e paisageiras, tomando aqui um neologismo criado por Agustín Berke, entre as regiões literárias andaluza, grapiúna, amazônica e calenha. A paisagem é uma construção cultural, fruto de um longo processo de educação do olhar. Em algum ponto da história, o ser humano deixa de ver as montanhas, bosques, rios e vales como algo útil ou temerário e passa a harmonizar os elementos que se apresentam aos seus olhos, numa composição estética. Assim, a paisagem vai ganhando terreno e deixa de ser apenas aqueles fundos que aparecem nos retratos e passa, pouco a pouco, a ganhar protagonismo, relegando a figura humana a um papel coadjuvante quando esta não é totalmente prescindida da composição. Como afirma Cláudio Guilhem, não existiria paisagem se o homem não se ausentasse dela, mas é justamente nessa ausência que surge a possibilidade de construí-la. Tomamos como base teórica as contribuições de Manuel Ángel Vázquez Medel, Teoria del Emplazamiento, Agustín Berke, El Pensamento Paisajero, Anne Kaukelen, A Invenção da Paisagem, Michel Collot, Poética e Filosofia da Paisagem, e Alan Kruger, Breve Tratado da Paisagem, entre outros. Como qualquer criação artística, a paisagem está condicionada às circunstâncias em que ela é criada. E, claro, dentro de uma situação de opressão, abuso ou tirania, essa paisagem vai aparecer interferida por essas circunstâncias. Nesse trabalho, partimos de um dos poemas mais emblemáticos de Federico García Lorca, Canción de Jinete, que aparece por primeira vez no livro Canciones de 1927. O poema emplaça um cavaleiro diante de uma paisagem impossível de ser alcançada, por guardar um perigo de morte. Nesta comunicação, essa paisagem sublime, horribilis, vai se conectar com outras paisagens que aparecem no discurso poético de Espinheira Filho, Tiago de Mello e Carlos Drummond de Andrade. Passo agora a palavra para Chelsea Figueiredo e Adriane Negrão para fazer essa análise comparada. Canción del Jinete, de Federico García Lorca. Córdoba, lejana y sola. Jaca negra, luna grande, y aceitunas en mi alforja. Aunque sepa los caminos, yo nunca llegaré a Córdoba. Por el llano, por el viento, jaca negra, luna roja. La muerte me está mirando desde las torres de Córdoba. Ay, qué camino tan largo, ay, mi jaca valerosa. Ay, que la muerte me espera antes de llegar a Córdoba. Córdoba, lejana e sola. Ao começar o poema, o cavalheiro anuncia um lugar a que deseja chegar, uma paisagem que, segundo seu olhar, era inalcançável e transmitia um sentimento de solidão. O cavalheiro demonstra a sua angústia e a certeza de que, ainda que saiba o caminho correto, nunca poderá chegar ao seu destino, que é Córdoba. Quando diz Jaca negra, luna grande e aceitunas en mi alforja, ressalta que a lua era o único farol que iluminava o seu caminho. Ao citar em primeiro lugar o seu cavalo, nota-se o nível de importância que o animal tinha para o cavalheiro. Por último, suas azeitonas, seria como se estivesse levando algo do seu antigo lugar para o novo em que queria chegar. Para o lugar em que queria chegar. Algo seu, que o representasse. Quando fala sobre a lua vermelha, é como se a cor representasse o seu destino, seu futuro. O vermelho da lua significaria sua futura morte. Cláudio Guilhem, em Paisaje e Literatura, Los Fantasmas de la Otredad, afirma que Leonardo da Vinci ensina nos seus escritos, Tratado da Pintura, como se deve representar os componentes paisagísticos, mas não sem referências e comparações antropocêntricas. Isto é, o vermelho que até então era somente uma cor, neste caso foi utilizado na paisagem, na cor da lua, para representar o futuro trágico do cavalheiro. A paisagem que se encontrava à sua frente, ainda que longe, era onde ele queria chegar. Ainda que soubesse que não chegaria na cidade vivo, essa paisagem lhe dava medo e, ao mesmo tempo, coragem para desafiar a certeza que ele tinha dentro de si, a certeza da sua morte.
Em seguida, se nota o seu desespero, o caminho longo que lhe separa da cidade de Córdoba e, ao mesmo tempo, lhe aproxima da sua morte. Seu cavalo poderia ser valente, mas não o suficiente para chegar ao destino que o cavalheiro desejava antes que a morte o alcançara. A paisagem que queria chegar, ainda que tivesse a certeza que jamais chegaria, era o que fazia cavalgar para sua morte. Os pontos de exclamação em cada verso enfatizam o desespero que ele leva dentro de si. O desespero pelo caminho ser longo, pelo seu cavalo que o acompanha e pela morte que o observa desde as torres de Córdoba. A paisagem de Córdoba lhe transmitia medo e ao mesmo tempo esperança. Ao terminar com Córdoba, lejana e sola, se sente o seu lamento, porque apesar de ter cavalgado por bastante tempo, o caminho longo fez com que ele se encontrasse como se estivesse no começo, mas agora a solidão que via somente na cidade sentia dentro dele. Agora, com a certeza que estava distante da cidade que desejava chegar e próximo à sua morte, a paisagem que antes de ter as esperanças de vida lhe dava a certeza da morte. Em Canção del Jinete, se nota a presença da morte em cada estrofe. Ainda que a morte seja a única certeza que o cavaleiro possui em sua jornada, isso não o faz desistir de continuar seu caminho. Sabia que não chegaria ao seu destino, mas ainda assim continuou cavalgando até que a morte o alcançou. A partir de então, levando em conta os temas abordados no poema de Garcia Lorca, como a presença da morte, a persistência e até a valentia ao ir em direção ao futuro trágico, buscamos as diferenças e semelhanças existentes entre os poemas dos brasileiros Tiago de Melo, Filho da Floresta, Carlos Drummond de Andrade, Paisagem Como se Faz, e Rui Pinheira Filho, Marinha. Poema Paisagem, Como se Faz, de Carlos Drummond de Andrade. Esta paisagem não existe, existe espaço vacante, a semear, de paisagem retrospectiva. A presença das serras, das embaúbas, das fontes. Que presença? Tudo é mais tarde, 20 anos depois, como nos dramas. O poema fala de uma paisagem que, segundo ele, sim existe, mas não como era antes, pois foi destruída pela ação do homem. O único que existe é um espaço vazio. Segundo Anne Cauchlin, a paisagem participa da eternidade na natureza, um constante existir antes do homem e sem dúvida depois dele. O eu lírico fala de uma paisagem que se vê sem se ver, como se não estivesse ciente de que diante dos seus olhos existe uma paisagem. Isso nos leva ao que nos diz Guidien, que o olhar humano é o que converte certo espaço em paisagem. Será esse olhar que fará que o espaço seja reconhecido como paisagem. No poema também se vê a interferência do homem no processo de reconhecimento do espaço como paisagem, que só ocorreu através da pintura, que teve um papel fundamental nesse processo, pois antes dela a paisagem não era valorizada, mesmo ela estando sempre ao redor das pessoas para ser contemplada. Segundo Cláudio Guedien, pensar que o objeto mesmo de contemplação, sem intervenção de artista algum, pode considerar-se como uma obra de arte, e que a beleza existe aí, diante de nós. Carlos Drummond de Andrade, no poema Paisagem Como se Faz, o lírico afirma que a paisagem não existe, apesar de estar vendo-a. Ele não aceita como tal, dando a entender que, com o tempo, sim haverá uma paisagem, porém o que ele via no momento não era uma. Em contraste com o poema de Garcia Lorca, Canção de Jinete, em que o eu lírico em nenhum momento coloca em dúvida a existência da paisagem. Ao contrário, ele começa o poema como se estivesse lamentando-se, porque estava longe da paisagem, e até o final, ainda que ele nunca chegasse com vida a Córdoba, ela seguiria existindo. Poema Marinha, de Rui Pinheira Filho. Meus olhos testemunham a invisibilidade das ondinas, a lenta morte dos arrecifes e os canhões de amaralina. Vou a passo ignominado, pisando a areia fina da praia. Pombas sobrevoam os canhões de amaralina. No poema de Rui Pinheira Filho se percebe uma paisagem modificada, tendo como destaque os canhões de amaralina. A representação da morte em forma de objeto seria um ponto de conexão entre o poema Canção de Jinete e Marinha. Em Marinha há a consequência das mortes dos arrecifes pela presença de canhões no local. No decorrer do poema, a imagem dos canhões representa a opressão e a interferência violenta na paisagem. No poema de Garcia Lorca, essa opressão vem na forma das Torres de Córdoba, a cidade em que o cavaleiro queria chegar. Poema Filho da Floresta, Água e Madeira, de Tiago de Melo.
Filho da floresta, água e madeira vão na luz dos meus olhos e explicam este jeito meu de amar as estrelas e de carregar nos ombros a esperança. Um lane injusto, lama na madeira, a água forte de infância chega e lava. O poema fala do amor pela floresta, dando alguns detalhes de como era essa paisagem que ele tanto contempla. Ademais, fala das lembranças de sua infância, que vem representando a pureza, que chega e limpa as impurezas que os homens deixam na paisagem. Segundo Guilhem, a paisagem será muitas vezes o consolo e conforto do caminhante solitário, do amargado, do desenganado e também, ao mesmo tempo, de quem se distancia das discordâncias e das injustiças da sociedade. E a paisagem muitas vezes será buscada quando alguém quer se afastar das injustiças da sociedade, assim como o filho da floresta recorre às suas lembranças. Do mesmo modo, é possível encontrar também no poema de Lorca o sentimento da esperança. O cavalheiro sabia que iria morrer, via a morte lhe observando, mas ainda assim seguia, continuava seu caminho na esperança que o seu cavalo fosse mais rápido que a morte. O sentimento de esperança encontrado nos dois poemas seria a conexão existente do filho da floresta com a Canção del Linete, pois, assim como a certeza da morte não fez o cavaleiro mudar de caminho ou desistir da sua jornada, a certeza de que a canoa jamais voltaria não fez a avó desistir.